Existem dezenas de vilões no universo de Naruto, e nesse vídeo vou ranquear todos eles, do pior ao melhor vilão. Mas antes de a gente começar, eu preciso estabelecer algumas regras. Nesse vídeo eu vou focar nos vilões que realmente impactaram a história do Naruto Uzumaki. Isso significa que eu vou ignorar alguns vilões que foram ressuscitados ali no final da Quarta Guerra Ninja, tipo o Quarto Kazekage, ou vilões que apareceram em flashbacks de outros personagens, tipo Hanzo. Aqui o foco são os vilões que realmente impactaram a história do Naruto, direta ou indiretamente. Mas então, sem mais delongas, vamos ao meu ranking definitivo dos vilões de Naruto, do pior vilão ao melhor vilão. Em último lugar, Kaguya Otsutsuki. A Kaguya representa tudo de errado sobre o final de Naruto, uma personagem que foi introduzida aos 45 do segundo tempo, trazendo uma bagagem enorme que desconfigurou completamente a história. A ideia do chakra ser uma forma de pecado original era até interessante, mas foi tudo muito corrido, e a Kaguya não conseguiu ser mais ameaçadora que o Madara ou mesmo o Obito. O legado dessa personagem também foi muito negativo, afinal, após Naruto, Sakura e Sasuke derrotarem a deusa do mundo ninja, o que mais eles poderiam enfrentar? É por isso que em Boruto a gente continua tendo tantos membros do clã Otsutsuki, o que praticamente arruinou o power scaling dessa franquia. Número 31. Kim. Lembra da Kim? Ela era do trio do som do Orochimaru, aquele grupo que só serviu de capangas durante a prova Chunin. A Kim não teve nenhum backstory ou nenhum jutsu especial e foi uma vilã completamente descartável. E é por isso que ela fica aqui em antepenúltimo na nossa lista. Em 30, Zaku. Tal como a Kim, o Zaku também foi um capanga descartável do Orochimaru durante a prova Chunin. Eu só coloco ele acima da Kim nesse ranking porque pelo menos a gente viu o passado dele em um flashback. E a forma como ele foi derrotado pelo Shino lá na prova Chunin até que foi legal. Aliás, essa cena no mangá foi bem mais pesada do que no anime. Número 29. Dosu. O Dosu foi descartável, tal como seus companheiros de time, mas pelo menos ele tinha um design interessante e participou de 3 lutas. Bom, 2 lutas para ser mais exato, porque contra o Gaara ele foi derrotado em 2 segundos. É um capanga descartável que até teve um certo impacto. Número 28. Jirobo. Eu cheguei a pensar em colocar o Quarteto do Som como uma coisa só nessa lista, mas eu acho que existem diferenças significativas entre cada um dos membros. O Jirobo, por exemplo, tem uma personalidade bem genérica e só entrega uma luta bem rápida contra o Choji lá no início daquele arco. É um vilão bem esquecível, especialmente comparado com o restante do quarteto ou quinteto do Som. Número 27. Karin. Eu demorei a decidir se incluiria ou não a equipe do Sasuke nessa lista, mas como eles chegaram a ser membros da Akatsuki por um momento, nada mais justo que considerá-los como vilões. A Karin, infelizmente, não entregou muito além de cenas de comédia e fanservice. A habilidade de rastreio dela era super interessante, mas a personagem em si deixou muito a desejar. Nem mesmo naquele grande plot twist da Karin ser uma Uzumaki, tal como Naruto e o Nagato, adicionou muito pra história. Vilão número 26. Jugo. Inspirado pelo Android 16 de Dragon Ball, o Jugo é um personagem que tinha bastante potencial, mas que não foi tão utilizado assim. O passado dele é super interessante, e a conexão dele com o Kimimaro foi surpreendente. Mas esse personagem nunca passou de um sidekick do Sasuke. Para alguém que lidava com múltiplas personalidades e cujo poder tinha sido a origem da marca da maldição do Orochimaru, eu esperava bem mais do Jugo. Em 25, Kidomaru. Voltando aos membros do Quarteto do Som, o Kidomaru merece uma posição um pouco mais alta no ranking, simplesmente porque ele entregou uma das melhores lutas de Naruto clássico e talvez a série inteira. Neji vs Kidomaru é uma das batalhas mais intensas de Naruto, muito graças ao quão assustador o Kidomaru foi. Sinceramente, eu preferia que o Neji tivesse encontrado seu fim nessa luta do que lá no final da Quarta Guerra Ninja com um tronco de árvore. Número 24, Suigetsu. O Suigetsu foi tão coadjuvante quanto a Karin e o Jugo, mas pelo menos ele tinha um objetivo bem mais claro: reunir todas as espadas dos espadachim da névoa. O Suigetsu também tinha uma personalidade bem única, que encaixava perfeitamente com a do Sasuke, e isso sem falar na habilidade dele de ficar em estado líquido, o que visualmente gerava uns momentos muito bacanas, tanto no mangá quanto no anime. Eu não sou tão fã assim do time do Sasuke, mas na minha opinião, o Suigetsu era a cola que mantinha aquele time unido e fez ele funcionar. Ele até trouxe bastante humor pro time do Sasuke, e era difícil torcer contra ele, mesmo quando ele estava contra os nossos heróis. Número 23, Gato. Lembra do Gato? Ele era um mafioso que contratou os Zabuza e o Haku para ir atrás do Tazuna lá no começo de Naruto.
Em um mundo com deuses e aliens que querem a vida eterna ou dominar o mundo, eu valorizo um vilão que era simplesmente um homem ganancioso, ilustrando quem realmente financiava esse mundo shinobi. Número 22. Mizuki. O primeiro vilão de Naruto não poderia ser esquecido. Em uma história na qual Naruto redimiu tantos vilões com o Toku no Jutsu, eu acho interessante que o primeiro vilão desse universo tenha sido um Jonin ganancioso que manipulou o Naruto e usou o sonho do Naruto contra ele. É um vilão bem simbólico quando a gente considera tudo que o Naruto viria a passar. Obviamente, o Mizuki era bem fraco comparado aos adversários que o Naruto viria a enfrentar. Mas isso não faz dele um vilão pior, pelo contrário, ele foi o obstáculo perfeito para a primeira grande aventura do Naruto. Em 21, Tayuya. Entre o quarteto do som, a Tayuya é quem entregou uma das melhores batalhas, aquela contra o Shikamaru. Ela também tinha uma personalidade forte, o que casou perfeitamente com o estilo do Shikamaru. E o resultado foi um dos melhores embates de Naruto clássico. É uma vilã que durou pouco, mas que é difícil de esquecer. É até difícil comparar o Quarteto do Som com o restante dos vilões de Naruto, considerando o quão rápido eles passaram pela história. Número 20. Sakon/Ukon. Se o meu critério para ranquear o Quarteto do Som é o quão intensa foi a batalha que eles entregaram, então o Sakon tem que estar acima do restante da equipe. Sakon vs Kiba é uma das lutas mais assustadoras do clássico e talvez de toda a série. E isso sem falar no quão legal foi o design do Sakon, que carregava seu irmão gêmeo, Ukon, atrás de si o tempo todo. Naruto raramente entrava ali naquela vibe de filme de terror, mas quando entrava era bem assustador. E essa luta do Sakon Ukon contra o Kiba foi um exemplo disso. Número 19. Zetsu. Chegamos na parte polêmica. Inicialmente eu havia colocado Zetsu bem no final da lista, lá junto com a Kaguya. Mas sendo sincero, um vilão que esteve presente desde o final do Naruto clássico, na luta do Naruto contra o Sasuke lá no Vale do Fim, até os últimos momentos da história, não merecia ficar tão baixo. Eu não gosto do twist do Zetsu ser o grande vilão, mas julgando o personagem como um todo e todo aquele mistério ao redor do Zetsu ao longo da série, ele foi sim um bom vilão. A gente não sabia o que esperar do Zetsu, e é justo dizer que o Kishimoto entregou um grande plot twist. Se esse plot twist funcionou ou não, está aberto à discussão. Mas o Zetsu foi sim trabalhado como um vilão ao longo da série, e não merece ficar tão baixo quanto eu originalmente havia pensado. Número 18. Kimimaro. O Kimimaro está à frente do Quarteto do Som, ou no caso o Quinteto do Som, porque ele representou talvez o maior obstáculo para o time do Naruto chegar até o Sasuke naquela missão. Foram necessários 3 dos personagens mais fortes de Naruto clássico, Naruto, Rock Lee e Gaara, para conseguir derrotar o Kimimaro. E além do seu nível de poder e do seu design, o Kimimaro era também um vilão bem rico em termos de roteiro. O passado dele ecoava a história do Sasuke, o último sobrevivente de um clã muito poderoso que agora estava sendo usado pelo Orochimaru. A história do Kimimaro talvez seja uma das mais trágicas de Naruto, mas diferentemente de outros vilões que acabaram passando pelo Toku no Jutsu, o Kimimaro pereceu acreditando no seu propósito até o último minuto. Foi um vilão breve, mas de grande impacto e que fez o Orochimaru ser um personagem ainda melhor na minha visão. Número 17. Konan. É difícil ranquear a Konan junto de outros vilões, considerando o fato de que a gente só viu ela em ação como vilã mesmo ali no começo da luta do Jiraiya contra o Pain, e depois no início da invasão a Konoha. A única luta completa que nós vimos da Konan foi quando ela já havia sido redimida e estava agora tentando proteger o Rinnegan Nagato na luta contra o Obito. Mas ainda assim, considerando a história de origem dela e a própria origem da Akatsuki, a Konan foi sim uma das melhores vilãs de Naruto. Ela acreditava no sonho do Yahiko, sonho esse que acabou dando origem ao Pain, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para realizar esse objetivo. A Konan também se manteve leal ao Nagato até o último minuto. Na verdade, até depois que o Nagato se foi, ela continuou leal a ele e ao sonho que ele havia passado para o Naruto. E vale destacar que a Konan era poderosa o suficiente para quase derrotar o Obito Uchiha, o que significa que o mundo Shinobi tem que agradecer muito ao Naruto por ter trazido ela para o lado dos heróis. Na verdade, se não fosse os poderes misteriosos do Sharingan que o Kishimoto às vezes tirava da cartola, a Konan teria sim derrotado o Obito naquela luta. Número 16. Madara Uchiha. Ah, Madara Uchiha. Talvez o personagem mais controverso de Naruto. Para alguns, um dos melhores vilões da série. Para outros, um personagem cuja introdução arruinou a história. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como uma cena específica do Madara meio que arruinou Naruto. Talvez o título tenha sido um pouco exagerado, mas o fato é que a introdução do Madara mudou sim Naruto para sempre. Se foi para melhor ou pior, depende da sua opinião. O meu problema com o Madara é que a história dele pouco se conectava com a história do Naruto. O Madara era um fantasma, uma memória do passado, e ele estava mais interessado em impressionar o Hashirama do que em realmente enfrentar Naruto ou Sasuke. Eu também não gosto da forma como a relação entre Naruto e Sasuke passou a ecoar
tanto a relação do Madara com o Hashirama. Se tudo que o Naruto e o Sasuke estavam passando era apenas um reflexo do que já havia acontecido décadas antes com Madara e Hashirama, então os nossos protagonistas não eram tão especiais mais. Eu entendo que isso vem lá das reencarnações de Ashura e Indra, mas isso não conserta as coisas. Pelo contrário, deixa tudo ainda pior. O fato do Madara ser tão poderoso também deixou tudo mais complicado. Afinal, não tinha como derrotar esse vilão. O Madara acabou se tornando um problema pro roteiro, ao ponto de que apenas com aquele plot twist do Zetsu que foi possível retirar o Madara da história e prosseguir com o final de Naruto. O legado do Madara é complicado. Eu não acho que ele tenha sido o pior vilão de Naruto, mas eu também acho que ele está bem longe de ser um dos melhores vilões dessa história. Em 15º lugar, Sasori. Um dos primeiros vilões de Naruto Shippuden, Sasori ajudou a ilustrar o quão mais poderosos e assustadores seriam os vilões nessa segunda parte de Naruto. Tá certo que a gente já havia conhecido dois membros da Akatsuki, o Itachi e o Kisame, lá no final do Naruto clássico, mas foi aqui no começo do Shippuden que a gente viu quão mais sérios os vilões seriam nessa segunda parte. O design do Sasori era espetacular, e essa ideia de que ele era uma marionete que ficava dentro de uma outra marionete foi um toque de gênio, e resultou em algumas das melhores lutas de Naruto. Aquela rapidinha ali contra o Kankuro e aquela batalha espetacular contra Shio e Sakura, que na minha opinião é uma das melhores lutas de Naruto. O Sasori também tem um passado bem trágico, e talvez um dos passados mais bem escritos de Naruto. Isso sem falar no fato de que a redenção, entre aspas, dele ali no final da luta contra Shio e Sakura ajudou a avançar a história, afinal foi a partir dali que a Sakura e o resto do time 7 descobriu onde o Orochimaru estaria. Sasori pode não ter tido tanto destaque contra outros membros da Akatsuki, mas ele foi sim um dos grandes vilões da obra. Em 14º, Deidara. Tal como Sasori, o Deidara ajudou a estabelecer o quão poderosos eram a Akatsuki. Em Naruto clássico, a gente tinha visto o quão forte o Gaara era, então ver o Kazekage ser derrotado tão facilmente, já no começo do Shippuden, estabeleceu bem claramente que os nossos heróis teriam muito trabalho com esses vilões. O Deidara tinha uma personalidade muito forte, o que casava muito bem com a personalidade mais séria do Sasori. O estilo de luta do Deidara também era bem único, algo ali mais de média a longa distância. E ele era um vilão que, apesar de ali estar mais pro lado cômico, era bem inteligente em batalha. E a gente viu isso na luta contra o Sasuke, que inclusive o Sasuke só venceu por vontade do roteiro, vamos ser verdadeiros. Tal como sua arte, o Deidara não durou muito, mas causou um grande impacto. Em 13º, Kisame. O Kisame não é só um dos meus vilões preferidos de Naruto, ele é um dos meus personagens preferidos de Naruto. Apesar dele ter sido membro da Akatsuki durante a série inteira, ele sempre foi muito honrado de uma forma até estranha. Alguém que era muito leal ao seu grupo e principalmente ao seu parceiro de equipe, o Itachi. A relação entre Itachi e Kisame é uma das mais interessantes de Naruto. Havia um respeito ali, um sentido de camaradagem, amizade, que ajudava a humanizar esses dois personagens. O Kisame é um dos personagens mais poderosos do universo de Naruto. Ele já foi descrito como um biju em forma humana, alguém cujo poder se equiparava de um Jinchuriki. E ainda assim, ele parecia bem humano. Ele não parecia querer dominar o mundo ou ser o mais forte de todos, ele só queria cumprir as suas missões e viver sua vida. Kisame também nos entregou várias batalhas muito boas, desde lá do breve encontro contra o Gai em Naruto clássico, até a luta contra o Killer Bee, o Haikage, depois contra o Gai de novo em Naruto Shippuden. Inclusive eu acho que o Kisame não é tão valorizado quanto ele deveria ser, e é por isso que eu tô colocando ele aqui relativamente alto nesse ranking. Na 12ª colocação, Kakuzu. O Kakuzu pode não ter tido um papel tão grande em Naruto Shippuden comparado a outros membros da Akatsuki, tipo o Kisame ou o Sasuke, mas ele é um dos que mais causou impacto no Naruto e nos nossos outros heróis. O arco do Kakuzu e Dan foi quando a gente realmente sentiu que o Naruto e o resto dos protagonistas estavam em perigo. Até a morte do Asuma, parecia que todos os personagens principais de Naruto estariam sempre a salvo. E é por isso que eu valorizo muito o Kakuzu e o Idan como vilões. O Kakuzu não era um personagem complexo, ele queria apenas lucro e dinheiro, o que era até algo meio único comparado a outros membros da Akatsuki que tinham objetivos um pouco mais complexos. Mas ainda assim o personagem funciona perfeitamente, principalmente quando ele é colocado ao lado do Idan, que tem uma personalidade completamente diferente. O Kakuzu, obviamente, era muito poderoso também, e esse conceito dele ter várias vidas gerou um desafio muito grande pro time do Kakashi e do Shikamaru lá na batalha final deles. Aquela luta do Kakashi e do time do Shikamaru contra o Kakuzu é fantástica, e se não fosse pelo Rasen Shuriken do Naruto, eles teriam perdido. Na 11ª posição,
Kabuto. Kabuto é sem dúvida um dos personagens mais ricos de Naruto. Ele é introduzido inicialmente como só mais um participante do exame Chunin, que aparentemente queria ajudar o Naruto para que todo mundo passasse pela prova e todo mundo se desse bem. Mas a partir do momento que a gente descobre que na verdade ele servia ao Orochimaru, Naruto introduzia um de seus maiores vilões. A ambição do Kabuto não tinha limite, e embora ele tenha sido leal ao Orochimaru por grande parte da sua vida, ele acabou mostrando ter objetivos ainda maiores do que ser apenas um servo. Eu achei muito legal como o Kabuto acabou sendo um dos vilões finais da série, representando um perigo maior até do que o próprio Orochimaru. Como alguém que passou a vida inteira atrás da cortina, servindo a outros mestres tipo Sasori e Orochimaru, o Kabuto meio que deu a volta por cima e se tornou um dos vilões principais, uma das peças principais da Quarta Guerra Ninja. A conclusão da história dele também foi bem legal, sendo forçado pelo Sharingan do Itachi a reviver um momento específico de sua vida até que ele aprendesse uma lição importante. Meio que um Talk no Jutsu um pouco mais intenso. Número 10. Idan. Tudo que eu falei sobre o Kakuzu também se aplica ao Idan, só que eu coloco o Idan um pouco mais na frente porque a personalidade dele era algo simplesmente espetacular. O Idan não respeitava muito os outros, nem mesmo seu parceiro, muito menos os seus inimigos, o que fez com que a batalha contra o Asuma causasse ainda mais raiva em quem estava assistindo. Pro Idan, o Asuma era só mais um. Pro Shikamaru, aquela foi a maior perda da sua vida, o que criou assim uma das maiores rixas, uma das maiores rivalidades de Naruto. Não exatamente uma rivalidade, mas o fato de que o Shikamaru passou a querer derrotar o Idan de qualquer forma. E o fato de que o Shikamaru precisou elaborar um plano perfeito e ainda contar com a ajuda do Kakashi e com o restante do seu time para conseguir derrotar o Idan. E isso só porque ele chegou a assistir o Idan derrotar o Asuma e assim conseguiu aprender sobre como derrotar esse vilão. Mostra o quão grandioso o Idan foi. Ele também era um personagem hilário, tanto no áudio original em japonês quanto na versão dublada. Em um universo onde existem várias formas de imortalidade e poder absoluto, o jutsu do Idan é muito bem construído. Era algo muito poderoso, era bem OP, mas ele também tinha limitações e regras, o que transformava as batalhas dele em um jogo de xadrez. E foi assim, claro, que o Shikamaru conseguiu vencer. Kakuzu e Idan são sem dúvida a melhor dupla da Akatsuki. E não por acaso eles foram os vilões principais de um dos melhores, se não o melhor arco de Naruto Shippuden. Na nona posição, Sasuke Uchiha. Eu não tinha certeza se eu incluiria o Sasuke nessa lista. Afinal, ele é meio que o deuteragonista de Naruto. Ainda assim, existiram fases em Naruto em que o Sasuke foi um vilão. No arco do resgate do Sasuke, o Sasuke ativamente escolheu ir embora, trair a Vila da Folha, e estava disposto a fazer o que fosse necessário para impedir o Naruto de impedir ele de fugir. Quando a gente é reintroduzido ao Sasuke no começo de Shippuden, o Sasuke era um servo do Orochimaru. E embora o Sasuke não fosse se dobrar totalmente às vontades do Orochimaru, o Uchiha agora era sim um vilão aos olhos principalmente da Vila da Folha e do restante do mundo ninja. E claro, após descobrir a verdade sobre Itachi, o Sasuke jurou destruir a Vila da Folha e até se tornou um membro da Akatsuki. Não podemos esquecer também que o Sasuke foi o vilão final de Naruto. E enfrentou seu melhor amigo no Vale do Fim pela última vez, numa batalha onde o destino do mundo shinobi e das bijus estavam em jogo. O meu ponto aqui é que quando o Sasuke foi escrito como vilão, ele funcionou sim como um ótimo vilão. Um vilão trágico, um vilão que era amado pelo herói, um vilão que todos estavam tentando resgatar, ou pelo menos algumas pessoas estavam tentando resgatar, enquanto outros já haviam perdido a paciência, tipo o Haikage. De certa forma, eu preferiria que o Sasuke tivesse sido o vilão final durante um arco inteiro ali na reta final de Naruto do que o Madara ou a Kaguya, por exemplo. Mas pelo menos a gente teve ali mais uma revanche entre Naruto e Sasuke nos capítulos finais. Em oitavo, Tobi/Obito. Tobi, Madara Uchiha, Obito Uchiha, esse é um personagem de várias facetas. É até difícil ranquear o Obito, afinal ele teve várias fases ao longo da história. Inicialmente, a gente era introduzido ao Tobi como um palhaço da Akatsuki. Alguém que era bem bobinho, mas obviamente era poderoso o suficiente para fazer parte daquele grupo. Eventualmente, o Tobi revela o seu Sharingan e anuncia ser Madara Uchiha, um dos grandes plot twists de Naruto. Bom, mas ali já estava muito claro que o Tobi não era necessariamente o Madara Uchiha, e foi aí que muitos começaram a teorizar de que ele era na verdade o Obito Uchiha. Acho que eu já havia lido tantas teorias sobre o Tobi ser o Obito que quando a revelação aconteceu, eu meio que nem me surpreendi, e acho que essa foi a experiência da maioria dos fãs de Naruto. Mas ainda assim, o Obito foi um grande vilão. Eu não gosto muito da fase final dele na história, lá com o Rinnegan e apenas servindo como sidekick do Madara, mas quando a gente olha a jornada inteira dele, desde lá da missão no time do Minato e tudo que aconteceu ali, até o surgimento dessa figura Tobi, a criação da Akatsuki como a gente conhecia hoje e o plot da Quarta Guerra Ninja,
é impossível dizer que o Tobi não foi um grande vilão. Eu também acho interessante como o Tobi foi responsável por praticamente tudo de ruim que aconteceu na vida do Naruto. E ainda assim, no final, o Naruto perdoou o Obito, aquele que foi o maior Toki no Jutsu de toda a história. Em sétimo, Zabuza Momochi. Se essa lista fosse um ranking de nível de poder, o Zabuza obviamente não estaria tão alto, mas isso aqui é um ranking dos melhores vilões, e eu não tenho dúvida de que o Zabuza foi um dos maiores vilões de Naruto. O Mizuki pode ter sido o primeiro vilão do mangá, mas o Zabuza foi realmente a primeira ameaça que o Naruto enfrentou. Foi a partir daquele momento, da introdução do Zabuza, que o time 7 foi de genins que haviam acabado de ser introduzidos ao mundo ninja para shinobis de verdade, que teriam que estar prontos para enfrentar os maiores tipos de inimigos. O time do Kakashi não estava preparado para enfrentar alguém como Zabuza, e é ali que a gente entendeu a diferença de poder de um Jonin como o Kakashi para os outros ninjas. Hoje, depois de tantos vilões e arcos de Naruto, dá pra ver que o Zabuza nem era tão forte assim, mas para aquele momento introdutório da história, considerando onde estavam os nossos níveis de poder, o Zabuza foi um vilão fascinante. E o que eu mais gostei sobre a história dele é como no final o Zabuza acabou mostrando pro Naruto a realidade crua do mundo shinobi. Eu também gosto muito da forma respeitosa como o Kakashi lidou com o Zabuza no final de tudo, inclusive dando a ele e ao Haku um descanso digno. Eu sempre me emociono revendo o arco do País das Ondas, e mesmo décadas depois, eu ainda digo que o Zabuza foi um dos vilões mais bem construídos de Naruto. Em sexto, Haku. Tal como o Zabuza, o Haku foi um dos primeiros exemplos pro Naruto do quão cruel o mundo poderia ser. Um personagem que havia nascido com um poder espetacular, mas cuja vida havia sido muito trágica e cruel. Pro Naruto, a vida era bem simples, ele tinha um objetivo claro, se tornar Hokage. Pro Haku, achar o seu propósito não foi algo tão fácil, e foi aí que o Naruto começou a perceber que cada um tinha seus próprios desafios, cada um tinha seus próprios fantasmas. Eu ouso dizer que foi da relação com o Haku ali naquela batalha que surgiu o Toki no Jutsu, que nada mais é do que o Naruto entender que existem pessoas diferentes dele, mas que poderiam ser redimidas de alguma forma. O Haku não foi exatamente redimido, ele pereceu fazendo o que ele acreditava que devia ser feito, salvando o Zabuza, mas isso tudo marcou o Naruto demais e meio que moldou o caráter dele. Eu também adorava o estilo de luta do Haku, aquele Jutsu dos espelhos é muito divertido de ver. Eu não sei exatamente o quão poderoso é o Haku comparado aos vilões mais fortes de Naruto, mas em termos de história, construção de personagem e impacto na vida do Naruto Uzumaki, Haku é sem dúvida um dos melhores vilões criados pelo Kishimoto. Abrindo o top 5, Gaara do Deserto. O Gaara foi mais herói do que vilão em Naruto, mas isso não apaga o fato de que ele foi o vilão principal de um dos melhores arcos da história. A prova Chunin. Tá certo que o Gaara estava sendo usado pela Vila da Areia e pelo Orochimaru, mas ainda assim ele era um vilão bem intenso e que só queria saber de destruir os outros. Eventualmente a gente descobriu mais sobre o passado do Gaara e começou a entender por que ele agia daquela forma. O momento que o Naruto percebe o quão semelhante ele e o Gaara são é bem impactante, estabelecendo ali uma relação que eventualmente se tornaria amizade. Mas não tinha nada de amizade pro Gaara durante a prova Chunin. Primeiro naquela luta fantástica, histórica contra o Rock Lee, e depois na fase final, enfrentando inicialmente o Sasuke e depois o Naruto. O Gaara era forte, assustador, intenso, um vilão que causava medo sem falar nada, e um vilão que parecia ser invencível. Se nem o Rock Lee com os 5 portões havia sido poderoso o suficiente para derrotar o Gaara, quem poderia pará-lo? A evolução do Gaara como personagem é fantástica, mas o momento dele como vilão também é um dos pontos altos de Naruto, e é por isso que eu considero ele um dos maiores vilões da série. Na quarta colocação, Itachi Uchiha. Eu já vi gente defendendo que o Itachi não pode ser considerado um vilão, porque no fundo tudo fazia parte do plano dele para proteger o Sasuke e evitar um conflito ainda maior envolvendo a Vila da Folha. Eu entendo essa perspectiva, mas a forma como o Itachi se posicionou pro restante do mundo ninja, pro Naruto, pro Sasuke, ele era sim um vilão. Um vilão por escolha, vamos dizer assim. E que vilão foi esse? Antes da gente descobrir a verdade sobre Itachi, ele era uma figura extremamente imponente e assustadora. Alguém que havia eliminado o próprio clã sozinho e que botava medo em caras como Orochimaru. A nossa primeira introdução ao Itachi, tirando os flashbacks, quando ele derrota o Sasuke sem praticamente mover o corpo, quando ele derrota o Sasuke sem fazer nenhum esforço e humilha o irmão de novo, estabelece o quão assustador era aquele vilão. E eu não acho que a revelação da verdade sobre Itachi faz dele um vilão pior.
Pelo contrário, ele se tornou um personagem ainda melhor. As ações do Itachi definiram não só a vida do Sasuke, mas toda a Vila da Folha. O mundo de Naruto que a gente conhece só existe por causa do Itachi. Se as ações dele foram justificáveis ou não está aberto para debate, mas em termos de vilões, não existem muitos outros tão bem escritos quanto Itachi Uchiha. Abrindo nosso top 3, Danzo. O Danzo é tão importante para Naruto que às vezes a gente até esquece de que ele não foi introduzido em Naruto clássico. O Danzo só é mencionado pela primeira vez em Naruto Shippuden. Eu não sou muito fã de retcon, mas no caso do Danzo funcionou. Saber que existia um cara ali por trás da Anbu, manipulando tudo e todos, adicionou muita lore, adicionou uma seriedade ao universo de Naruto que eu gostei bastante. O Danzo era meio que um personagem de Game of Thrones que havia se teletransportado para o universo de Naruto. Alguém que jogava um jogo de xadrez, manipulando tudo ao redor dele. E o Danzo se tornou ainda mais interessante quando ficou claro de que ele não fazia o que ele fazia por motivos exatamente pessoais, mas sim pela visão que ele tinha sobre o que era melhor para a Vila da Folha. O Danzo tinha sim um ego, afinal ele queria ter sido Hokage, mas ele realmente tinha um plano para a vila, um plano horrível, mas ele tinha um plano. O Danzo provou que, por pior que o terceiro Hokage tenha sido e por mais erros que ele tenha cometido, existiam males piores escondidos na Vila da Folha. Ao invés de um cara super poderoso que consegue derrotar todo mundo tipo Madara, ou de um personagem completamente caótico e intenso tipo Orochimaru, o Danzo era alguém que representava um perigo por causa do seu intelecto e das suas ideias. Um tipo de vilão que a gente não tinha muito em Naruto. E é por isso que pra mim ele é top 3. Na segunda colocação, Pain. Se você acha que o Pain merecia estar em primeiro lugar, eu não vou discordar. O Pain não é só um dos melhores vilões de Naruto, ele é um dos melhores vilões de todos os animes. Ouso dizer, um dos maiores vilões da ficção. Um personagem lindamente trágico, extremamente bem escrito. Um vilão que simbolizou o melhor arco de Naruto Shippuden. Enquanto Naruto representava a positividade, a esperança de que as coisas iriam melhorar, o Pain representava tudo aquilo que já havia dado errado no mundo. Alguém sem esperança e que havia desistido de encontrar um caminho. Esse choque de ideias foi mais interessante do que qualquer batalha, o que foi ainda mais especial pelo fato dos dois serem aprendizes do Jiraiya. Não tem muito a falar do arco do Pain que já não tenha sido dito. Muitos até concordam que o arco do Pain poderia ter sido o final de Naruto, o que mostra o quão especial esse vilão foi. O Nagato era, de muitas formas, o anti-Naruto, alguém que escolheu o caminho completamente contrário sobre como salvar o mundo. Redimir vilões pode ser sempre perigoso, mas a redenção do Nagato e a forma como ele confiou a Naruto encontrar a resposta é um dos momentos mais belos de Naruto. Quando um vilão é tão bom que ele te faz desejar que a história tivesse acabado ali, não tem como não deixar ele pelo menos no top 2. Primeiro colocado, Orochimaru. Alguns vilões querem o poder máximo, outros querem dominar o mundo, outros querem reescrever a realidade. Mas não Orochimaru. O Orochimaru só queria ver o moinho de vento se mover. Eu gosto muito de vilões bem construídos e que acreditam no que eles estão fazendo, tipo Danzo ou Pain. Mas a verdade é que não tem nada melhor do que um vilão bem caótico que só quer ver o circo pegar fogo. Enquanto a Vila da Folha, o universo inteiro de Naruto, seguia regras bem estritas, Orochimaru representava o caos, a anarquia. Alguém que causava perigo apenas por estar em um lugar. Alguém cuja presença já era ameaçadora. Sempre que o nome Orochimaru era mencionado em uma conversa, todo mundo já se assustava. Todo mundo já começava a se preparar para o que podia acontecer. Isso porque você podia esperar tudo do Orochimaru, mas você nunca podia antecipar qual seria o próximo movimento dele. É até curioso como quando comparado a caras como Itachi, Pain e Madara, Orochimaru talvez nem fosse tão poderoso assim. Só que isso nunca impediu ele de ser um vilão muito impactante e assustador. Orochimaru enfrentou a versão 4 caudas do Naruto rindo, se deliciando a cada momento com o que estava acontecendo. E considerando que o Nagato no final ressuscitou todo mundo que havia morrido durante o ataque à Vila da Folha, é justo dizer que o Orochimaru causou mais dor à Vila da Folha, ao Naruto, do que o próprio Pain. É por isso que é até meio bizarro o fato do Orochimaru ter sido convidado para o casamento do Naruto e da Hinata, mas não vamos entrar nisso aqui.
O Orochimaru para mim representa tudo o que há de melhor sobre Naruto. A criatividade dos jutsus, a forma como ele manipulava o sistema shinobi e os ninjas, e o tanto de estrago que ele conseguiu causar praticamente sozinho. Ele era um vilão tão fascinante que a Akatsuki meio que era muito pouco para ele. Tá certo que ele estava fugindo do Itachi, mas o Orochimaru nunca funcionaria num grupo como a Akatsuki. Ele era um exército de um homem só. Um vilão que não precisava de muito para causar bastante barulho. É por isso que mesmo em um mangá onde existem vilões como Itachi, Danzo e Pain, eu digo que o Orochimaru é o melhor vilão de Naruto. Mas e aí, o que você achou da minha lista? Concorda? Deixa aqui nos comentários a sua versão, o seu ranking dos vilões de Naruto. Olha, por falar em ranking, nesse vídeo aqui eu ranqueio todos os arcos de Naruto, do clássico ao Shippuden. Só clicar aqui.